Eu queria dar uma mexida. Tem bastante coisa que dá para fazer, né? Mas eu queria começar a dar uma mexida nessa parte do banco aqui, porque eu queria começar a criar aquela fila que eu comentei, né? Então eu queria criar já a tabela. Vamos dar uma olhada aqui no initialize do repository. Eu tô puxando as coisas pro lado aqui, tá errado aí. Então eu queria criar aquela tabela que eu comentei, que é a tabela que vai funcionar como se fosse a nossa fila de processamento dos updates, né? Vamos tentar imaginar uma estrutura para ela aqui. Então seria um await self.db .execute. Esse aqui depois a gente tem que dar uma quebrada ali, dar uma melhorada nisso também, mas por enquanto deixa assim, nesses SQLs aqui. E aqui eu não quero fazer isso aqui que ele está sugerindo. Eu quero um create table. Opa. If not exist. E aqui eu não sei ainda qual vai ser o nome da tabela. A gente vai criar uma fila, né? Sei lá, fila de processamento de update. Quer dizer que eu sou bem criativo para nome, né? Fila processamento. Ou então fila update. Se a gente tiver novas filas no futuro, a gente cria depois ali. Ah, o Iago aí. Ó. Tá chovendo torrencialmente aqui, mas o Iago caiu, ó. Caiu, mas voltei. Passo bem, boa. Mas que não tenha quebrado o dente nem nada do tipo, né? Cair, né? Problema. Deixa eu só dar uma indentada melhor nessa brincadeira aqui. Timestamp, blá blá blá. Aqui eu preciso colocar mais umas aspas aqui para ele fazer direito. É isso aí. E aqui o que eu vou querer? Eu vou querer um ID, obviamente. Eu vou querer o CEP not null e unique, porque eu não quero que ele duplique. Mas o que eu quero? Eu vou ter que ter... Eu vou querer guardar de repente um log para saber se deu erro, ter o log lá do request. Eu não sei. Eu vou ter um status, claro, né? Status, task, e vai ser default pending, ok. Aí ele vai ter como ser pending. Se for concluído, eu quero apagar esse registro, porque eu não quero deixar essa tabela com um monte de coisa. Se for erro, eu posso guardar o log do negócio para ver o que tá dando de erro, né? Acho que pode ser assim. Então vamos ver request log aqui. Request... Eu vou ter que mudar a estrutura, né, para guardar esse log, talvez. Vamos ver como é que vai ficar, se a gente vai ter uso real para ele. O request log ele tá me sugerindo que é um integer, né? Claro que não, né? Oi, é você que vai me substituir mesmo, tá de brincadeira, né? Então quer dizer, eu vou ter, quando eu for fazer a lógica de update, quando ele for disparar um update, ao invés dele fazer o update como ele tá fazendo hoje, ele vai inserir uma linha nessa tabela. Aí onde eu vou ter o CEP, que vai ser único, eu vou ter o status, que no início vai ser pendente, e o request log vai estar vazio. Aí eu vou ter um script ali, que no futuro no servidor ele vai ser um serviço do Linux lá que vai executar esse script. Ele vai bater nessa tabela, vai pegar qual que é esse CEP, vai chamar ali o módulo e tal, vai pegar os dados lá, atualizar. A gente vai deixar um serviço aí para isso, na verdade, né? Para ele não precisar chamar módulo, essas coisas. O script vai chamar só o serviço. Mas ele vai pegar esses dados, vai fazer a atualização e vai salvar no banco. Eu acho que por enquanto é isso. A gente precisa de mais coisa, a gente vê depois. E o create aqui, para a gente poder ter ideia de quando que ele fez, né? O que ele fez ali quando que ele criou esse registro. Eu vou botar aqui um tentativas, que no caso a gente pode, tipo assim, se der erro eu posso tentar mais algumas vezes, se eu quiser. Se a gente não usar, depois eu tiro esse campo daqui. Mas o que? Tô tentando imaginar aqui alguma outra possibilidade de dado que a gente precise. Vamos botar um updated at, porque como vai ter tentativa e pode ser que fique um status parado ali com erro, então eu quero saber tipo, qual foi a última vez que ele tentou, desde quando tá o erro lá e tal, esse tipo de coisa, né? Então, porque como o CEP é unique, eu tô imaginando que, por exemplo, se tiver um erro para consultar determinado CEP que foi parar ali naquela tabela,
ele não vai conseguir inserir outra tentativa, pelo menos não no fluxo padrão que eu estou imaginando. A gente pode fazer alguma coisa no futuro, mas eu não queria realmente que ele inserisse um novo até o primeiro sair, né? Então, se tiver erro, eu vou ter que ter um fluxo que, beleza, tá com erro, eu vou lá, mudo talvez o append para ele tentar de novo. Se ele tentar inserir um CEP que tá travado lá com erro, pode ser alguma coisa desse tipo. Eu tô tentando imaginar alguns fluxos aqui que podem funcionar, que podem travar esse método, né? Dei uma aguinha aqui porque a garganta vai secando. Aproveitando que eu parei pra beber uma água, se você tá assistindo a live e tá gostando, já deixa seu like aí, por favor, que isso ajuda pra caramba, tá? Por favor. E não custa nada. E se você quiser ajudar o canal não é monetizado ainda, se você quiser dar uma ajuda, aí na descrição da live tem o link ali do Mercado Livre afiliado. Então, se você for comprar alguma coisa e puder usar meu link, eu agradeço. Vou ganhar uma porcentagemzinha lá. Para você isso aí não faz diferença nenhuma, porque o preço vai ser o mesmo, tá? Você só vai estar me ajudando aí. Ó, o vacilão do Iago aí, deu dislike, serve? Serve, cara. É melhor você interagir de alguma forma do que você não interagir de maneira nenhuma, entendeu? Porque o mesmo dislike tá servindo. Mas beleza, então aqui a gente vai criar a estrutura, só que esse update aqui a gente tem aquela pegadinha do SQLite que ele não faz por padrão update, né? Igual outros bancos. Então a gente precisa criar esse trigger aqui, ó. Vamos criar esse trigger aqui, ó. Vamos duplicar esse cara ali. Na verdade, eu vou pegar essa estrutura aqui de índice, porque eu também quero criar um índice ali, porque depois eu vou querer fazer alguma busca ali dentro e tal. Eu também vou querer criar um índice. Então, eu vou colocar aqui e eu vou trocar aqui, ó. Create Unique Index, if not exist, Index SEP. E aqui eu vou colocar qual é o nome da tabela. Eu poderia ter feito isso lá em cima também, né? Mas vou fazer assim mesmo, igual ele sugeriu. Fila... CEP on fila update, isso aí, campo CEP, tá certo? E aqui vai ser o CEP, aqui vai ser fila update. Vamos ver o que ele fez aqui, fila updated at, que é o nome do campo, tá certo? Trigger, então aqui ele vai dropar o trigger se ele já existir, quando ele roda lá, para isso não ficar dando problema. E aqui ele vai criar o trigger, que é o mesmo nome ali, obviamente. Quando tiver um update na tabela fila update, que tá certo. E ele vai fazer o update fila update set blá blá blá, corrente. É isso aí mesmo, tá certo. Certinho. Então vou salvar isso aqui e vamos rodar a aplicação em modo dev mesmo. Ele já tem que ter criado aquela estrutura. Opa, ele quebrou. Updated at. Em algum lugar aqui ele deu um erro no updated at. Vamos ver onde que é. Alguma dessas coisas que a gente fez aqui, ó. Perfil encolhe aqui. Aí. Ah, faltou uma vírgula aqui, ó. Boa. Agora deve ir. Application Setup Complete. Eu acho que ele terminou, né? Vamos dar uma olhada no banco de dados. Se ele criou a nossa tabela nova. Criou. Fila Update está aqui. E parece estar certo. Criou o índice aqui, ó. Parece estar direitinho. Agora a gente precisa modificar a lógica de update para que ela insira dados naquela tabela ali, né? Então, vamos lembrar onde que ficava a lógica de update aqui, que eu já esqueci. Vamos ver. Quando ele consulta um CEP... Isso daqui é o serviço principal daquela API de consulta, né? Então, quando ele consulta um CEP, ele vem aqui, ele pega a URL. Não, na verdade aqui eu tô no módulo, eu tô falando besteira. O serviço é no serviço, né? Obviamente. Aqui, consulta esse cara aqui. Então, cadê onde que ele joga o negócio para update? Atualizar, eu acho que é esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, o que que ele faz? Ele chama isso aqui para ver se tem que atualizar. Se não tiver, ele vai embora. Se tiver que atualizar, ele nesse caso aqui, ele já chama o ViaCep, fazendo a consulta, chamando o método consulta lá do ViaCep. Isso aqui que eu não quero fazer agora, né? Se ele pegar erro, ele devolve erro, etc. Eu não quero fazer essa brincadeira aqui agora. Na verdade, eu não quero fazer nada disso aqui agora. O que eu quero fazer aqui é fazer com que ele insira naquela tabela lá que ele precisa fazer um update, né? Então, vou precisar aqui no meu repository criar uma função nova aqui embaixo.
Assim que add to fila update, boa, tá, o nome tá bom. Ele vai receber CEP, request log não, ele vai receber só o CEP. A resposta dele vai ser none mesmo. A query, vamos ver, insert into fila update, CEP, o value do CEP. On conflito, a gente até fez a brincadeira que a gente queria, né? On conflict, CEP, do update, CEP status pending. Então quer dizer, se ele tiver com um erro lá. Na verdade aqui não, né? Aqui não. Porque aqui qualquer status que tiver lá, quando ele der o conflito, ele vai fazer para update, né? Eu vou deixar sem isso aqui por enquanto. Aí depois a gente vê. O tentativa é 0 também eu não preciso. Aqui seria para ele zerar as tentativas. Eu vou deixar assim por enquanto. Só para a gente só inserir. Depois a gente brinca com essa outra lógica aí. Então ele vai fazer isso aqui. Aí aqui no nosso serviço, preciso fazer o quê? Preciso só chamar ele aqui, né? Então vai ter um await. Assim. Então isso aqui já tem que inserir naquela tabela lá. Quando eu tiver que fazer um update qualquer. Então vamos dar uma olhada na nossa tabela aqui. Eu não devo ter CEP porque eu zerei ela, né? Zerei. Então vamos fazer uma consulta para ele inserir um CEP ali. Pegar aquele CEP que a gente sempre usa de teste, já está gravado no navegador mesmo. Ele deve ter inserido, inseriu. Agora a gente precisa, para fazer ele fazer o update forçado, né? Aqui na config, a gente tinha setado o tempo de update. Cadê? Aqui, ó. Deixa o update. Tá 30, né? Então quer dizer, 30 dias para fazer o update. Nesse caso, eu vou ter que pegar essa data aqui e setá-la para 30 dias para trás. Só que qual que é o detalhe aqui também? Ah, o Iago tá mandando ali. Boa, cara, conte sempre comigo. Pode crer. O dislike eu sempre conto contigo, cara. Fica tranquilo. Mas eu preciso fazer isso aqui, só que tem uma pegadinha que a gente já fez das outras vezes, que é o seguinte. Como eu tenho o trigger, e nesse banco aqui, nesse caso, eu preciso ter o trigger ali para ele funcionar, né? Para ele funcionar aquele lance do updated at, o trigger me atrapalha na hora que eu quero alterar justamente o updated at, porque toda vez que eu alterar, ele vai acionar o trigger e vai alterar de volta, né? Então, é como se a tabela realmente estivesse recebendo um update, ela está recebendo um update, né? Então eu preciso dropar esse trigger, que é esse primeiro aqui de CEP, então eu preciso executar essa linha aqui para esse trigger não existir mais, aí eu vou conseguir atualizar aquilo ali. Só para vocês entenderem, é só tentar atualizar aqui, então vamos mudar para o mês 2, por exemplo, vou dar um... Não enter não, né? Vou dar um commit aqui embaixo. Ele comita, só que quando eu volto aqui, ó, tá mês 3 de novo, porque aquele trigger tá ativo, né? Então ele vai ver que teve um update e depois que eu mandei a atualização, ele vai vir e vai atualizar de volta pro valor contrário, né? O valor que tava antes. Então eu preciso vir aqui na Query Editor aqui e executar aquele drop trigger. Sucesso. Aí agora provavelmente eu vou conseguir editar essa data. Vou botar mês 1 aqui. Vou dar um commit. E agora a data fica, porque eu não tenho mais o trigger, né? Então agora ela fica aqui. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar acabar o cache em memória, que eu acho que ele já acabou, inclusive. E fazer uma nova consulta. Aí aquela rotina vai pegar, vai ver que passou o tempo e vai jogar ele nessa fila aqui. Se tudo der certo, né? Se tudo funcionar, ele já vai jogar nessa fila, tá? Então vamos fazer esse teste. Eu acho que já acabou o tempo de cache. Eu vou fazer uma consulta. Fiz. E caiu aqui, ó. Caiu na fila certinho. Então caiu como o CEP lá que eu queria. Caiu pendente. E o resto aqui caiu tudo certo. Então agora o que a gente tem que fazer? É fazer o serviço aqui dentro de CEP, que vai pegar e vai fazer essa atualização de fato. Aqui eu vou inclusive mudar. Eu vou mudar esse nome para fazer mais sentido, porque ele não vai mais atualizar de cara, né? Então add to update. Vou chamar assim mesmo. Na verdade eu vou chamar o mesmo nome que tá aqui, não tem problema. Só que eu vou deixar ele assim, porque eu não quero chamar isso de fora do serviço, ele só vai chamar aqui mesmo. Eu vou trocar aqui, ó, assim. Boa. Só para ficar mais claro ali do que está sendo feito, né? E aí eu vou precisar de um outro serviço, que é um serviço que vai fazer o update de verdade, que é basicamente isso aqui, ó. Então eu vou trazer esse cara aqui para baixo, assim. E aqui eu vou chamar um async def. Não é isso que eu quero. Deixa eu descomentar esse cara aqui logo. Oh, calma aí, cliquei no lugar errado. Vai, filho. Assim. Né?
Deixa eu adicionar aqui logo uma docstring. Salva CEP no banco? Não, o nome tá errado. Pô. Aí aqui vai ser o update CEP. Esse nome tá meio bosta, né? Ó o Elcio aí, ó. Like na live, pessoal. Isso aí, muito obrigado. Tá vendo, Iago? É assim que se faz, ó. É assim que se incentiva, cara, o coleguinha. Inclusive, aproveitar que o Elcio tá aí, depois quem tiver na live aí, dá uma olhada no Programadores Vizi, um canal muito bacana aí. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. Aproveitar pra vender o peixe do Elcio aí, ó. YouTube. Programadores Vizi. De vez em quando eu posto vídeos lá também. Tá com a cara do Elcio aqui, ó, mas é da Vizi o canal também, são Vizi Programadores, então aqui tem bastante conteúdo bacana para você que gosta de programação. Sobre IA, sobre Python, sobre JavaScript, tem um pouco de tudo. Aqui tem vídeo meu também aqui, tem um monte de coisa. Então dá uma conferida se você curte meu canal, curte esse estilo de vídeo que eu faço aqui, dá uma conferida que você também vai curtir esse daqui da Vizi. E para quem gosta de IA aí, apesar de a gente estar falando que a gente não usa IA e tal, aí, o Marcelo... E aí, Marcelo? O Marcelo tá aí de novo. Tá falando que já entra dando like, ó. É isso aí. Mas pra quem curte IA, quer aprender a usar IA direito, mas aprender a usar IA não para ela te ajudar a codar, mas aprender no código, né? Como é que faz e como integrar ela com seus programas, suas aplicações e dar mais uso para ela, né? Trazer valor. A gente lá da Vizi tá fazendo um treinamento para quem é de São Paulo também, para facilitar, né? Então você entra aí no ia.vizi.com.br. Inclusive tá meio lento aqui, não sei porquê, deve ser minha internet. Porque tá chovendo pra caramba aqui. Não sei como é que eu não caí ainda. Então dá uma olhadinha lá no ia.vizi.com.br. É um treinamento bem bacana lá que o Elcio vai ministrar. Se tudo der certo, eu estarei lá também. Então a gente vai poder bater um papinho. O Marcel tá falando lá. I hate AI, but I use. Isso aí, cara. Não vai ter jeito, né? Você vai ter que usar. Então, fazer o quê? Então é melhor você aprender pra quando você for usar, você usar melhor do que os outros. E pelo menos sair na frente. Do que você só odiar o negócio e ficar para trás, entendeu? Mas esse treinamento aqui é com foco no cara que vai integrar isso no código. Então vai usar IA dentro do código não para te ajudar a codar, sabe? Então ele não vai te ensinar a usar lá o Codex, o Cloud lá para escrever código para você. Ele vai te ensinar como usar isso aqui de forma interna no código, você fazer RAG, para você especializar essa IA, fazer chatbot, esse tipo de coisa, sabe? Então aqui tem um pouco ali do escopo do que vai ser, tá vendo? Então ele vai ser um treinamento bem profundo ali de como que você transforma isso aí realmente num agente próprio que vai fazer coisas para você, sabe? Dentro do código lá e trazer mais valor pro software que você tá fazendo, seja para a empresa lá que você tá trabalhando, ou enfim. Então dá uma olhadinha, quem for de São Paulo aí, talvez valha a pena. Com relação a conteúdo, eu tenho certeza que vai valer a pena. Eu tenho que ver se cabe na sua agenda aí, no seu bolso. Mas vamos voltar aqui então. Então antes do Iago nos interromper aí com um like -1 ali, ó, que ele colocou. Eu tava fazendo aqui a parte do... A gente adicionou na fila de update, para quem não tava aí, né? Então a gente tá criando aquela estrutura que eu comentei umas lives para trás, de mudar o nosso update para ele ter uma fila ali. E sem usar o RabbitMQ, sem usar Redis para fila, sem usar nada do tipo, tá? A gente tá fazendo no banco mesmo, porque sim. A gente tem que aprender a fazer a fila também na mão, né? Não é só consumir a fila, que os outros já fez. Então aqui eu vou dar só mais um espaço aqui, porque eu costumo dar 2 espaços para separar, eu acho que fica melhor. Aqui, Update CEP, eu não gostei desse nome, né? Vamos deixar assim por enquanto, porque de fato ele vai fazer o update no CEP, né? Depois a gente repensa isso aqui. Vamos colocar aqui, atualiza o CEP no banco de dados. Pode deixar assim, deixa aí. Aqui a gente vai receber CEP. Opa, CEP, que ele é uma string. STR. E aí aqui sim, a gente vai pegar, vai fazer uma consulta lá usando o ViaCEP. Nesse caso aqui eu não estou usando o Brasil API. Eu estou usando o ViaCEP, a gente pode botar aqui depois, mas por enquanto não. Se tiver erro, a gente vai retornar. No caso aqui, eu vou querer retornar dados desse cara, né? Então, esse cara aqui eu vou ter que modificar, porque eu vou querer retornar dados.
para um primeiro teste ele nem precisaria, mas como eu estou salvando lá o request log, quando dá erro, eu além de querer retornar o dado, eu quero verificar se ele fez o update aqui certo. Porque se deu tudo certo, eu quero apagar aquela linha lá da tabela request log, né? Então aqui se der erro, eu quero retornar o erro. Então eu vou criar aqui vou retornar um JSON erro true e por enquanto a consulta aqui eu acho que ela não retorna erro. Não, ela retorna erro, né? Na verdade eu quero que se retornar... Na verdade ela já retorna uma estrutura bacana, né? Então eu posso... Deixa eu dar uma olhada aqui porque eu acho que eu já tinha deixado assim, né? Ah lá, quando ela já retorna a chave erro true e a mensagem de erro lá, que por enquanto tá genérica, não vai ser ainda o request lá e tal. Mas dá pra gente ter uma ideia do que deu errado, né? Se foi erro na consulta, se é não encontrado, o que aconteceu, né? Então vamos fazer aqui, ele simplesmente, se ele achou que deu erro, ele retorna daqui e não faz mais nada. Aí a gente pega lá no script que vai rodar essa brincadeira, a gente pega isso aqui, salva na tabela lá e flaga ela como erro, por exemplo, né? Beleza. E aí, se não deu erro, ele vai seguir aqui a vida, vai fazer a atualização e vai sair. E aí, aqui nesse caso, eu quero dizer que ele retorna uma string. Aqui vai ser uma string, ó, um dict. Tá? E aqui embaixo eu vou retornar a CEPData. Vou pensar. Eu posso retornar a CEPData. Apesar de eu não precisar do conteúdo exato do CEP, eu posso retornar porque aqui eu vou ter já o erro igual a false e a mensagem lá sem nada, né? Que é o padrãozinho do módulo. Então eu posso usar isso aqui. Quem chama esse cara pode acabar usando isso aqui. Então eu posso deixar assim, não tem problema. E eu vou precisar do processo, de um cara que a gente vai chamar processa fila, né? Que vai ser o que o nosso script ali vai usar, né? Então vou ter um cara aqui que vai ser processa fila update, beleza? Vamos ver o que a IA sugeriu pra gente aqui, ó. Ele vai pegar os CEPs que estão na fila, então get fila update. Eu não tenho isso aqui ainda criado, eu vou ter que criar. E para cada CEP ele vai chamar o update que está aqui em cima, tá certo? Vai verificar se tem erro aqui ele está printando, não é isso que eu quero, mas a gente corrige a partir daqui. Então, até aqui faz sentido. E aqui ele não, na verdade deixa assim, mas aqui ele não precisa usar isso aqui, porque aquela chave, como ela está vindo aquele padrãozinho de resposta, como ele está vindo do módulo, ele sempre vai ter a chave error ali dentro. Eu posso fazer assim. E aqui por enquanto eu vou dar um pass, porque eu não quero seguir daqui. E aqui no get fila, preciso implementar ele aqui dentro do repository. Get fila update, vamos implementar assim. Ele vai ser o interable, tá certo? Select ID, não preciso disso tudo, eu preciso só do... Não, vou precisar do ID e do CEP, né? A princípio, sim, do ID do CEP, não preciso desse resto aqui, não. Do fila update. Onde o status for pending, tá certo? Eu vou ordenar dessa forma, tá bom. Eu vou pegar 10 de cada vez, porque na verdade eu poderia pegar 1 de cada vez, né? Poderia ser um fat one aqui, né? Não preciso... Se bem que ali ele tá chamando em sequência, né? Então pode deixar, pode fazer 10 de uma vez, porque aí vai ser mais rápido, né? E aqui ele tá fazendo um for pelos CEPs e fazendo update deles em sequência. Então não tem problema. Vamos deixar assim por enquanto, ele processa 10 de cada vez, tá ótimo. Get fila to update. Na verdade, get fila update. Tá bom, sim, nome. Eu usei o mesmo nome ali, eu acho, né? Get fila update, tá certo. Então aqui ele já vai ter os dados, vai entrar, vai chamar o update, ele vai fazer o update. Aí se deu erro, eu quero que ele indique lá, que ele marque o contador e que flague como erro. Na verdade, eu quero que... Não, eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele tente mais de uma vez, né? Então, o que eu vou querer fazer aqui nesse caso? Ele vai marcar o contador e vai deixar como pending. E aí ele vai tentar algumas vezes, eu imagino, sei lá, 3 vezes, 5 vezes, alguma coisa do tipo. Se em nenhuma dessas vezes ele der certo, aí na última ele marca como erro. Então eu queria fazer um comportamento mais ou menos assim. Porque aí vamos dizer que ele bateu, por enquanto eu tô consultando só o ViaCEP, né? Mas vamos dizer que tipo, ele bateu lá no ViaCEP e o ViaCEP estava indisponível por algum motivo.
E a gente já viu aqui que, inclusive, numa live que a gente estava fazendo, o ViaCep caiu, né? Então, ele nem bloqueou a gente, ele literalmente caiu. Foi até na live que a gente decidiu implementar o Brasil API como uma API de fallback lá, caso ele caísse de novo. Então, nesse caso, tipo, ele caiu, eu quero que ele, beleza, tenta de novo depois e tal. E aí depois a gente pode até botar alguma coisa ali na query pra pegar, sei lá, dar um tempo, dar um sleep, não um sleep literalmente, mas dar um tempo ali entre tentativas pra ele não ficar tentando na sequência, que se a API caiu não vai adiantar, né, mas pode fazer alguma lógica desse sentido. Bem que eu acho que não precisa. Depois a gente discute por quê, mas eu acho que não vai precisar não, mas enfim. Então beleza, então aqui se deu tudo certo, a gente vai ter uma lista de CEP, ele vai bater lá nos updates, vai fazer tudo, vai updatear entre aspas no banco e vai trazer para cá. Se não deu erro, assim, se não deu erro, eu quero que ele só retorne aqui. Na verdade eu quero que ele continue, né? Eu quero que ele pule para o próximo CEP e segue a vida. Se deu erro, aí eu vou querer que ele faça aquela lógica lá. Então eu vou precisar chamar aqui o self.db aí aqui eu vou deixar esse cara aqui, porque esse cara ele tem que executar aqui, ó. Se não deu erro e deu certo o update, eu quero que ele remova da fila. Eu vou ter que implementar esse remove ali, que é um delete lá no caso, né? E aqui eu vou ter que fazer a mesma brincadeira, só que incremente update attempts, isso aí. Isso aqui que eu quero fazer. Se deu erro, ele faz lá essa brincadeira. E aqui, ó. Aqui não, né? Na verdade, nessa consulta aqui que a gente fez, deixa eu apagar esse cara daqui. Esse aqui também não preciso por enquanto. Aqui no get, eu quero que ele pegue o status pending, end, update menor que 3, por exemplo. E aqui eu posso passar um config, né? Eu posso vir aqui no nosso env e criar aqui, ó, tentativas. Vou botar igual o nome de cima aqui, update. Porque aí fica mais dinâmico se eu quiser mudar em algum momento. É mais fácil assim, né? Aí eu só tenho que vir aqui, como a gente usa do config, a gente deixou duplicado aqui mesmo de propósito. Eu tenho que fazer isso aqui. E aqui eu tenho que mudar para tentativas assim. Aí aqui dentro a gente importa esse cara. Eu já tenho o config aqui, já. Então vou só fazer isso aqui. Eu uso ele aqui. Não, aqui não. Tô doido. Aqui, ó. Só ver aqui. Eu acho que eu já tenho config aqui também para alguma coisa. Eu tenho. Aqui. Então aqui eu faço assim. Não, assim não. Na verdade eu vou ter que passar aqui assim. E aqui eu passo dessa forma. Beleza. Aqui onde eu tava mexendo, eu posso tirar aquele cara. É o CEP que eu tava mexendo? Acho que era, né? É, eu não vou precisar usar ele aqui. Eu tinha importado errado. Aqui eu posso salvar. Show. Então agora a gente já tem os CEPs que estão com uma tentativa menor ali do que o que eu quero, que são 3. Na verdade eu vou botar aqui menor ou igual, né? Que aí ele vai fazer... Não, ele começa de 0, né? Então é menor, tá certo. Ele não começa de 1. Tá bom, então essa parte aqui ficou ok. Agora vamos ver o que falta a gente implementar aqui. Vou fechar esse config aqui, esse env daqui. Faltou a gente implementar o remove. Ele recebe o CEP e remove ela de lá. Então vamos fazer ele aqui. Async def remove. Aí aqui ele recebe o CEP e faz um delete. Isso aqui, beleza. Esse aqui não tem muito mistério, né? Vou só dar um espacinho aqui que eu sempre passo nos outros. Esse aqui a IA completou, ela tirou meus espaços extras aqui, mas eu gosto de deixar com 2 espaços aqui. E aquela vírgula, depois da tentativa update no repository,
Ah, isso aqui é porque tem que ser uma tupla, né? Aí normalmente a gente passa assim pra ele ir como tupla pra lá, né? Muitas das vezes quando você passa aqui, o banco lá pode não... Na hora que ele vai fazer o parsing lá disso aqui e tal, ele pode não reconhecer como tupla isso aqui, né? Às vezes dá erro. Então, passa com a vírgula, que não é o erro, não. É assim mesmo. Beleza. Linha 240. Era essa mesmo que a gente tava falando. Então tem que ser assim pra ele ir como tupla pra lá. Beleza. Então, você pode ver que os outros também estão assim, tá vendo? É dessa forma mesmo. Então a gente fez o delete, falta um outro, que é o increment update attempts. E aqui, além de incrementar, eu quero também verificar. Eu quero verificar se ele se ele já passou de 3. Na verdade, se ele chegou a 3 tentativas, né? E se ele chegou a 3 tentativas, eu quero eu não quero fazer o update, eu quero trocar o status dele para erro, né? Então aqui eu acho que eu vou escrever uma outra funçãozinha aqui, auxiliar. Async def, só que não vai ser isso aqui que ele sugeriu. E aqui eu vou botar justamente esse nome ali, só que eu vou botar lá como interna aqui, como não pública, né? Privada ali. Increment update attempts. E aí aqui o que ele vai fazer? Ele vai verificar. Ele tem que ver quantas... Ele tem que receber CEP. E aí agora aqui nesse get fila seria legal trazer a tentativas, né? Get fila. Aí aqui sim, faz sentido o que a IA tentou me dizer lá e eu não entendi ela. Aqui eu vou dar os créditos. Porque aí aqui eu posso enviar CEP para dentro dele. E aqui eu teria que verificar se aquilo dali for. Então quer dizer, vai ser tipo if CEP tentativas for maior que o número de tentativas. Aí eu quero remover da fila, não, eu quero setar o status como erro. Fazer assim. Aqui eu tô dizendo que é uma string, mas aí não vai ser uma string, vai ser um... Na verdade não é nem um dict, né? Mas eu vou pegar como dict aqui, depois a gente vê. Aí aqui sim, eu vou precisar agora importar esse cara. Estão entendendo essa lógica aí? Faz sentido? Se você vê algum erro em potencial aí, você avisa, tá? Por favor. Aí aqui, ao invés de eu chamar esse cara, eu vou chamar esse aqui. E aqui vai ser só self. E aqui ele tá errando por causa da ordem. Não, por causa do await. Beleza. Então quer dizer, se ele passou do número de tentativas, né? Então se o número de tentativa for maior ou igual a tentativa update, ele vai setar um erro. E a partir do momento que ele setou o erro, ele vai ficar na fila, mas a nossa lógica não pega mais ele para tentar fazer update novamente. Então é o que a gente quer. Agora, se não passou, ele vai só incrementar o número de tentativas e vai deixar lá. E depois ela vai ser pega de novo, né? Acho que fez sentido isso aqui. Agora que eu tô vendo aqui que a gente estava errando é o seguinte, ó, aqui no update e nesse remove, eu tô passando o CEP. Só que aqui eu tô esperando uma string, tá vendo? Ele tá passando um dict. Então eu preciso passar aqui assim, ó, CEP. Não preciso do resto, né? A mesma coisa aqui, ó. Preciso passar dessa forma, CEP. Então vamos bater o processo todo de novo para ter certeza. Então a gente vai ter ali um script que a gente já vai criar. Ele basicamente vai chamar esse processo fila update. Esse cara, por sua vez, vai bater no banco e vai pegar a lista de updates que tem pendente lá. Pendente com o número de tentativas válido. Aí ele vai bater, no caso ele vai pegar 10 por vez, né? Então ele vai bater em um por um sequencialmente. Aqui eu não vou fazer a sync entre eles, que seria mais rápido, mas a gente sabe que tem um problema lá do ViaCep de bloquear a gente. Então não vou fazer o async entre eles, deixa devagar mesmo, tudo bem. Inclusive, talvez depois eu boto até um await aqui, um sleep. Um await não, né? Um sleep.
Para que ele realmente faça devagar, porque eu não tenho... Isso aqui não precisa ser super rápido, esse update. Então ele pode fazer devagar, não tem problema. Mas vamos deixar assim por enquanto, que é justamente para evitar o caso de repente o VSAP ainda bloquear a gente por algum motivo, sabe? Se tiver muito update pendente, ele ficar fazendo sequência. Mas eu posso botar um sleep aqui, ou na hora, ou no serviço, colocar um sleep para ele terminar, ou lá no serviço Linux, no script aqui, ou no serviço Linux que a gente vai criar, colocar lá também um time para ele não ficar rodando um após o outro. Enfim, pode fazer de várias maneiras, né? Mas então, voltando ao fluxo, ele vai pegar ali, por exemplo, uma lista de 10 SEPs, se tiverem 10, vai percorrer cada um e vai chamar esse update. Esse update vai fazer lá a chamada do módulo, vai ver se tiver erro, ele já retorna um erro. Se tiver tudo certo, ele vai fazer o update de fato no banco aqui, chamando update SEP, e vai retornar o dado. Então aqui, se vier erro, ele vai... Na verdade, se não vier erro, ele vai chamar esse remove... com fila, que quer dizer, fez o update, então não precisa mais ficar na fila. Então ele remove e continua para o próximo SEP. Se veio erro, ele vai pular aqui, vai increment attempts. Aí aqui dentro do increment attempts, ele vai verificar se passou o número de tentativas. Ele vai setar um erro e vai deixar na fila. Para depois eu poder ter um relatório. A gente pode botar lá no admin também uma listinha que mostra tudo, né? Mostra os detalhes. Então eu vou ter lá a lista mostrando quem tem erro. Aí eu posso botar um botão ali que zera as tentativas, por exemplo, e troca o status para ele tentar de novo, alguma coisa do tipo, dependendo do erro que deu. E se não, tipo, se ele não passou o número de tentativas, ele vai só incrementar e vida que segue. Da próxima vez que o script rodar, ele pega de novo. Eu acho que é isso. Vamos agora fazer o script aqui de forma bem simples. Vamos só clicar esse cara aqui. E eu vou botar aqui update, fila... update, chamar ele assim mesmo. Aqui a gente não vai ter essas duas funções aqui, vai ter só a main por enquanto. Ela vai precisar ser assíncrona. Mesmo, né? Aqui dentro eu vou precisar ter uma conexão com o DB. Né? Eu não vou precisar desse password. E eu vou precisar importar aquele serviço ali. Então, from services... services.sep, import sep. O sep ele vai precisar do módulo do ViaSep e do Via Brasil. Ele vai precisar do vai precisar do Via Brasil, né? Deixa eu ver aqui no... Cadê o serviço? Aqui, serviço de sep. Deixa eu ver o init dele. Vai precisar dos dois por enquanto. Depois a gente pode botar aquele fallback ali de novo também, né? Mas a gente vê isso depois. Por que ele não conseguiu resolver? Ah, o CEP já estava aqui. Não, o CEP ele resolveu. Ah, porque aqui não é CEP, né? Aqui é módulos. Módulos. Aqui é o que fala com a aplicação com coisa externa lá, então é módulo, né? E aqui eu vou ter que criar a instância desses caras. Aí eu vou copiar daqui de algum lugar que ela já existe, porque é mais rápido, né? Deixa eu... Acho que tá as rotas aqui. De rota, web... Não, essa de CEP aqui vai ter. Aqui. Então eu pego isso aqui tudo e copio para lá. Mais ou menos assim. E aqui eu tô chamando de DB, mas ele precisa de repo, né? Então eu vou ter que instanciar repo aqui também. Eu vou vir aqui, ó, from database. Eu até sabia o que eu queria, repo. Beleza. Aqui eu posso fazer assim. Só que aqui eu não posso passar DB, aqui eu tenho que passar aquele... Cadê o database? Eu tenho que importar DB e eu tenho que importar o get database aqui. E aqui eu passo para aquela loading, lazy loading que a gente fez, né? Então eu passo assim. Ele vem de DB mesmo? Acho que vem, né? Não, ele vem de... Ele não vem de DB. Aqui, na verdade, tem que fazer o contrário. Esses caras aqui, eu vou ter que conectar o DB. Assim. E o repository, eu vou ter que passar ao contrário. Como é que a gente fez aqui mesmo? Deixa eu ver. Aqui eu não precisei usar repository, né? Pode crer. Mas ali eu vou precisar. Então eu tenho que implementar um getDB aqui de alguma forma. É simplão, né? Só fazer um def assim. É só para poder passar uma função para cá. Beleza.
que é o que ela espera ali, então deixa assim, não tem problema. E aí eu faço, então beleza, já tenho o repository via CEP. Aqui nesse cara eu vou precisar passar repo, já estou passando para dentro dele. CEP service, eu só estou chamando de CEP, então vou... Sim, eu não renomeei. Então agora eu tenho o serviço de CEP, eu consigo chamar aqui o CEP service, processa a fila update. E eu tenho que mandar um await aqui, porque ele é async. Então seria essa brincadeira aqui, ó. Deixa eu dar um espaço aqui para ficar mais fácil de ler também. Assim. Então nessa brincadeira aqui, ele já quando eu executar esse script, ele já tem que chamar esse carinha e fazer todo o negócio acontecer ali. Aí eu vou botar um breakpoint aqui, porque eu quero ir seguindo passo a passo, só para facilitar a vida, né? Opa, assim. E se eu não me engano, a gente ainda tem aquele CEP lá no banco, que ele tá com a data dele voltou ao normal, né? Sacanagem. Vamos apagar essa data, vamos voltar essa... Vamos deixar... Não, na verdade aqui eu já tô na fila update, tá certo. Eu já tenho um item inserido aqui, é isso aqui mesmo, beleza. Para facilitar os nossos testes, eu vou comentar aquela parte do remove. Eu vou comentar aqui no repository, só para ele não ficar removendo ali, porque é mais fácil a gente ficar alterando as tentativas do que ter que ficar reinserindo ele naquela tabela ali toda hora, tá? Eu vou colocar um PES aqui. Depois a gente só descomenta isso aqui e faz o último teste, se tudo der certo. Então, a gente tem isso aqui já, entre aspas, funcional, a gente vai ver agora. A gente tem um breakpoint aqui. Vamos executar. Eu vou chamar um novo. Ele não precisa estar com a aplicação conectada, né? Mas eu vou deixar ali, tudo bem? Vou chamar um cara novo e eu vou usar o nosso run que a gente criou de novo, né? Então, ./run, em vez de ser dev, vai ser script. E vai ser o processo a fila, não, é fila update, fila update. Poderia chamar processo a fila, inclusive, faria mais sentido. Depois a gente muda. Fila update. Chamou, caiu no breakpoint, quer dizer, até aqui deu certo. Vamos ver ali, ó. A gente tá ali, vamos dar um next. Ele fez a consulta, vamos ver o que ele trouxe. Ó, trouxe uma linha, perfeito. Vamos entrar no for. Entrei no for. Vamos ver qual foi o CEP aqui. CEP... CEP. Opa. Deu certo, beleza. Então agora ele vai tentar fazer a lógica de update. Eu não vou entrar nela porque ela já funcionava. Eu só vou esperar para ver qual vai ser o erro se tiver erro, né? Então vou só dar um next. Ele demorou um pouquinho porque ele deve ter feito a consulta lá no via CEP e tal. E deve ter feito o update inclusive já, né? Mas vamos ver aqui o que ela trouxe de CEP data. Ó, CEP data deu erro false. E a mensagem aqui dizendo, né, none, blá blá blá, e os dados ali que a gente não vai precisar nesse caso, mas a gente aproveitou que o módulo já cuspiu isso pra gente. Então nesse caso, como deu erro false, ele tem que vir para cá e tem que entrar nesse remove, né? Então vamos só ver isso acontecer. Beleza, foi para ali pro await, ele vai chamar o remove, mas não vai remover, né? Porque nesse caso a gente deu um pass lá. Comentou e vai dar um continue pro próximo CEP, que não existe, ele vai sair. Desconecte e foi embora. Então, quer dizer, funcionou. Vamos ver como é que ficou aqui na nossa fila. Ele ficou pendente porque ele deveria ter removido. Então aqui ele não ia mudar realmente o dado daqui. Agora, eu queria simular um erro. Eu acho que se eu colocar um CEP aqui que não existe... Eu acho que esse 0000, acho que esse cara aqui não existe. E rodar de novo, como ele ainda está pendente, deve cair nesse caso que eu quero, que é o de erro. Então vamos aqui, entrou no for, aqui ele vai tentar fazer a consulta, aí vamos ver se ele trouxe um erro. Ó, trouxe um erro e disse, o CEP não encontrado, é isso que eu queria. Agora vamos dar um next, ele entrou lá onde eu queria, ele vai dar um incrementar e update, deixa eu só lembrar o que essa função faz, que eu já esqueci. Aqui embaixo. Então ele vai verificar a quantidade de tentativas, vamos dar um S nela para ela entrar. Beleza? E aí vamos ver aqui esse if, tentativas, se tá dando certo isso aqui. Tá em 0. E aqui o que veio de lá é 3. Então beleza, então ele não vai setar erro, ele só vai fazer tentar de novo, né? Então ele vai incrementar ali e vai virar 1 depois. Então vamos dar um C aqui para ele seguir a vida e ele quebrou.
Então esse cara aqui não existe dentro do repository, é isso? Increment Update Attempts. Acho que a gente faltou implementar ele mesmo, né? Faltou. Beleza, vamos implementar ele aqui. Assim que def implement increment attempts. E aqui ele vai fazer um update, fill update, 7 tentativas, mais um, é isso aqui mesmo que eu quero. Tá certo. Acho que faltou mais algum, não faltou? Esse 7 erro fill aqui também a gente não criou. Repository. E a gente também não criou ele. Então vamos aproveitar e criar ele logo para não dar problema. Aqui na cidade tem um aviso de chuva, né? Quando vai chover muito forte, chega um aviso da Defesa Civil e o Climatempo também mandou um aviso. O interessante é que hoje caiu um torozão brabo aqui no começo da live, tava chovendo pesado mesmo. Aí agora parou a chuva, já tá quase fazendo sol de novo. Aí chegou aqui no celular o aviso. Muito legal. Ó, lá na Twitch o Shelby BR mandou um salve. Salve aí, Shelby. Beleza, cara? Pra galera que tá na Twitch, pessoal, eu tô streamando tanto na Twitch quanto no YouTube. Então, se você quiser assistir pelo YouTube, lá no YouTube tem mais conteúdo, inclusive. Tem curso de Python, tem coisa sobre infraestrutura, sobre redes, como hospedar suas aplicações em casa e servir para o mundo inteiro. Tem uma pancada de vídeo diferente lá. Entre outras coisas, tem todas as lives que a gente fez aqui construindo essa aplicação. Então você pode ver desde o início aqui do primeiro arquivo até esse ponto que a gente está aqui agora, se você quiser acompanhar aí toda a nossa saga. Então vai lá, já me segue lá, deixa sua curtida na live também, que vai ser bem bacana. E se você estiver no YouTube e curtir a Twitch, eu tô lá na Twitch também. Fica à vontade aí. Ó, o Lost Code chegou aí, ó. Caramba, o cara tá presente em todas aí. Esse cara aí é bom. Vamos lá. Então vamos lá, query, update. Então eu quero só setar o erro, né? Então update, fill update, set igual a erro, status igual a erro, perfeito. É isso aqui mesmo, não tem muito mistério. Não tem nem o que a IA errar nessa consulta aqui, nessa query aqui, né? Nesse update, então tá certo. Se eu não tiver enganado, acho que a gente já pode executar de novo. Aqui tá tudo certo, que agora ele não vai mais dar aquele erro ali, ó. Ele ainda tá travado ali. Vamos parar a execução dele aqui. Exit. Beleza, vamos mandar executar de novo. Ó, o Lost Code tá fazendo uma propaganda aí, ó. Valeu, cara. As lives são muito boas. Muito obrigado, cara. De vez em quando a gente entra numas espirais malucas aqui de se a IA vai substituir a gente ou não e tal. Mas fora isso, eu acho que são boas, né? Mas de sacanagem, eu curto o bate-papo também. Então vamos seguir aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai chamar o update, tem que trazer um erro ainda, porque a gente não mudou aquele CEP, né? Agora tá até demorando. Ó, demorou mais. Deve ser o via CEP lá que tá se respondendo muita coisa. Trouxe o erro normal que a gente queria. Agora a gente tem que entrar nesse if e ver o que vai acontecer. Não, na verdade a gente não tem que entrar nesse if. A gente tem que passar direto pro increment update ali, ó. Isso, foi. Agora eu vou dar um S aqui pra gente entrar nele. Ó, estamos dentro dele. As tentativas a gente vai passar direto, porque não bateu ainda a quantidade de tentativas. A gente tem que bater direto naquele increment update attempts lá. Bateu. E agora ele tem que funcionar. E ele deu erro. Legal. Erro binding, blá 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 blá. Vamos ver o que tem lá dentro. Ainda faltou algum detalhe. Increment update attempts. Tá aqui. Ah, tá, pode crer. Porque aqui a gente passou certo, ó. Mas aqui não. É só essa forma aqui de passar o dado. Inclusive, deixa eu dar mais um espacinho aqui para ficar mais claro. Então vamos sair e vamos de novo. Eu só vou mover esse breakpoint para cá agora, que é onde interessa. A gente não precisa ficar batendo ali toda hora. Já vou colocar ele aqui dentro logo. Poupa tempo, né? Então executamos nosso script e caiu lá. Next, next. E continue. Então agora ele não deu erro e aqui ele tem que contar. Contou um, ó. Então vamos de novo para ele contar 2. Vamos dar só um continue, contou 2. Agora no conta 3 ele tem que contar. Vamos dar só um continue, contou. E agora no quarto ele tem que entrar nesse if aqui.
e setar o status para erro. Vamos direto ver se ele vai fazer isso. Ele até executou já, ó. E não setou, não tentou fazer nada. Acho que é a nossa consulta ali. Vai ter um... acho que a nossa consulta lá, nesse get aqui em cima, ó. Get fill update. Vamos dar um Ctrl Shift F nele aqui, ver ele aqui no repository. Aqui, faltou um igual aqui, se eu não me engano. Ele vai pegar a última do mesmo jeito e vai tentar. Na verdade, ele vai tentar 4 vezes, digamos. Mas não é um problema pra gente isso, tá ótimo. Então ele bateu ali, vou dar um continue. E agora ele tem que ter setado o status para erro. Aí, 4ª tentativa, erro. Perfeito. Aqui vai dar uma pequena discrepância do config, mas isso não é um problema para mim, porque a gente falou tenta 3 vezes e tentou 4, na última deu erro, mas para mim tá ok. Ih, ó, a galera mandou um monte de coisa lá no chat. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Manda o link da Twitch aí. Deixa eu ver se eu tenho nessa... na verdade é na Twitch, você bota Igor Iglesias, só sem o R. É o meu perfil lá. Não deu pra criar com R igual aqui no YouTube. A Twitch não deixou. Acho que deve ter algum usuário copiando meu nome lá, algum fake lá, sei lá. Pois é, essa parada de IA é loucura demais. Não sei se você viu, mas Jack Dorsey demitiu uma galera para usar IA e um monte de empresa fez o mesmo. E aí, como júnior, procurando recolocação, tô maluco. Com IA. Então, ele fez isso, mas no passado já tinham feito, né? Mas é aquela ideia que a gente já tinha falado aqui na live, né, cara? Os programadores não vão acabar do nada, né? Se você vai ter IA lá, ela tem que ser supervisionada. Então você vai ter que supervisionar ela de qualquer maneira. Você vai mandar ela lá, vai criar os prompts lá para ela escrever código, você vai ter que fazer review no código e tal. Se for uma empresa, se não for empresa séria, eles vão botar qualquer um lá e vai criar a aplicação lá. A aplicação vai quebrar, você não vai conseguir dar debug, vai dar uma zoada, né? Mas as empresas sérias vão continuar trabalhando como sempre. Você vai ter programador trabalhando fazendo um pair programming praticamente com a IA, entende? E aí você vai ter que aprender de qualquer maneira. Então, mais importante do que nunca é se aprender a escrever código de verdade, né? Aprender infraestrutura, arquitetura e tal, para você poder instruir a IA direito, né? Da forma certa, para que ela crie coisas de qualidade. E conseguir também interpretar o que a IA tá te cuspindo ali de resultado e ver se aquilo ali faz sentido, se não tem falha de segurança, se não tem problema na regra de negócio, etc. Se ela não tá errando nada, né? Então, mais do que nunca você tem que aprender a programar direito, né? E não só ficar, igual a gente tava falando ontem na live, né? De ficar só usando lib, ou, sabe, ficar querendo pegar atalho para não ter trabalho e tal. Então, mais do que nunca você tem que exercitar os conhecimentos aí, ou ir atrás caso você não tenha eles ainda e aprender, né? A brincadeira é essa. Aí o Algo botou ali, preocupa não. IA faz, mas existe uma série de casos onde a IA não consegue manter. Tem esse problema ainda, né? Ela não tá muito boa ainda para manter código, ainda mais com um código complexo, né? Então aquele processo de debug e tal, o ser humano ainda faz melhor, né? Então você vai precisar por muito tempo ainda do ser humano aí, sem dúvida, cara. Quer dizer, eu acho, né? Nunca dá pra saber, né? Mas eu acho que sim. Aí o Iago ainda mandou ali, ó, tudo muito novo por enquanto. Muita coisa vai mudar. Isso sem dúvida, né? Mas é isso, cara. Acho que se você é júnior, cara, foca no básico bem feito, sabe? Aprende a programar, aprende os conceitos, todo aquele basiquinho ali que todo mundo tem que saber, sabe? Aprende bem a linguagem e tal, porque isso vai ser muito útil para você no futuro. Não queira ficar só usando framework, usando linguagem aí. Linguagem não, mas o framework e libs prontas para tudo não, porque aí você vai se lascar. E no futuro, qual que vai ser seu diferencial para IA? Você não vai ter, entendeu? Mas aí é só meus 20 cents aqui de opinião. Beleza? Então, cara, nosso código funcionou. A princípio. Tem esse detalhe aqui da tentativa, mas isso aqui não me incomoda por enquanto. Seria simples de resolver. A gente pode resolver na próxima live. Mas essa diferença aqui pro config não me incomoda, porque a 4ª tentativa é o erro. Então, tanto faz para mim. Tá ok. Então a gente já implementou essa lógica. A gente já tem o script. Então, na prática, quando a gente for colocar isso aqui em produção, o que a gente vai ter que fazer é criar lá um serviço do Linux ou um cron, como a gente preferir. Eu vou acabar fazendo o serviço do Linux mesmo, né? Um systemd lá.
e chamar esse script. Vai ser basicamente isso. A gente já tem um ponto /run aqui que faz o negócio rodar, né? Então, enfim, vai funcionar. Deixa eu tirar o breakpoint daqui, porque a gente já finalizou essa parte. Ah, deixa eu testar o remove, né? Faltou testar o remove, pode crer. Cadê? Aqui, aqui. Então tem que tirar esse peças daqui e descomentar essa galerinha daqui, ó. Tá certo. E aqui, para ele fazer o remove, eu tenho que vir aqui no database, aqui na verdade, né? E trocar aquele 8. E qual que era o CEP que estava lá? Deixa eu ver aqui na tabela. Tem que ser um CEP que existe na tabela, né? Tem que ser esse aqui, ó. Então vamos voltar aqui na fila de update, botar o CEP certo aqui. Botar aqui para pending. Pending. E voltar as tentativas aqui para... Vou botar para 0 mesmo, tudo bem. Aí agora o que ele tem que fazer? Como esse CEP aqui existe, ele tem que conseguir encontrar o CEP, fazer o update e apagar essa linha dessa tabela aqui. Pra gente ver se isso deu certo, eu vou vir aqui na tabela CEP e vou trocar o nome de rua aqui, ó, para alguma outra coisa, só que aqui tem aquele detalhe aqui, né, que eu não posso simplesmente fazer o update. Não, aqui agora eu posso, porque ele já tá lá na outra tabela. E aqui teria aquele detalhe do trigger, né? Se eu fizer qualquer update aqui, ele troca essa data, mas como ele já tá na tabela de CEP, não importa. Na tabela de CEP ou na tabela de fila, não importa. Então eu vou colocar aqui qualquer coisa mesmo. Tá ali. Então se funcionar, ele vai ter que trocar esse nome aqui. E aqui nessa tabela, vai botar o nome correto, né? E aqui na tabela de fila de update, ele tem que sumir essa linha daqui, né? Vamos rodar. Nada quebrou, sumiu a linha. Vamos ver se lá deu certo. Ó, tá aqui. Então funcionou nossa rotina de update, é isso aí. Nós acabamos de criar uma fila sem usar libs ou aplicações externas para isso. Fila bem simples, é claro, né? Mas já é uma fila.